Capítulo 25. O segredo de negar-se a si mesmo. Em Mateus 16, 24 está escrito: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Algumas pessoas podem pensar que Jesus está dizendo: Como eu tive que sofrer muito para conquistar sua salvação, quero que você também sofra. Mas Jesus não pretendia que esse fosse um convite mórbido para o sofrimento, mas um convite glorioso para a intimidade com Deus. Se você realmente deseja ficar perto de mim, ele nos diz: então deixe-me entregar-lhe a chave. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um convite para o mais alto nível de intimidade, mas nós sempre o evitamos porque achamos que o preço é muito alto. O que não compreendemos, entretanto, é o que estamos comprando. É exatamente como se alguém estivesse nos oferecendo um Mercedes novinho em folha por R$ 20 e nós ficássemos reclamando do fato de estarem tentando nos arrancar R$ 20. Perto do que estamos comprando, esse preço é irrisório. Da mesma forma, negar-se a si mesmo é um preço muito pequeno a pagar pelo incrível deleite da comunhão de amor com Deus. Se você quiser recebê-lo, o segredo é o seguinte: negar-se a si mesmo pode servir como um catalisador que impulsiona você para frente em direção ao grande prazer da intimidade no lugar secreto. O ato de negar-se a si mesmo e a intimidade seguem de mãos dadas. Negar-se a si mesmo desperta o fluxo de vida e o amor no lugar secreto. Negar-se a si mesmo não é a mesma coisa que tomar a sua cruz. Para tomar a cruz, pelo menos em um sentido, é sacrificar as paixões pecaminosas da carne. A cruz está associada à morte da carne, do homem carnal. Negar-se a si mesmo, entretanto, tem a ver com paixões boas e saudáveis. Negar-se a si mesmo é a redução deliberada de paixões e desejos saudáveis em favor de uma busca mais intensa de Jesus. Para esclarecer, apresento exemplos das muitas maneiras como o negar-se a si mesmo pode ser aplicado. Jejum parcial ou integral de alimentos ou água, diminuição do período de sono, não participar de uma boa diversão, dizer não a convites sociais de amigos, reduzir o tempo de recreação, exercícios, fazer uma pausa temporária da relação sexual, fazer um voto de celibato, gastar menos quando poderia gastar mais. Nenhuma das atividades acima são pecaminosas. Praticadas com moderação e equilíbrio, elas são presentes de Deus que podemos apreciar em nossa vida. Mas algumas pessoas querem mais que uma vida feliz. Elas querem conhecer Jesus e aspiram conquistar o reino. Desejam acumular tesouros eternos e anseiam derramar o Espírito de Deus em sua geração. Por isso, elas buscam o reino com intensidade espiritual. Negar-se a si mesmo é um dom de Cristo que nos permite aumentar as chamas de nosso amor 7 vezes mais. O fato de negar-se a si mesmo inclui alguns benefícios espirituais, como os que aponto a seguir. Perspectiva mais clara. Quanto mais você nega a si mesmo,
mais as escamas caem de seus olhos. Você começa a enxergar o mundo como ele é e passa naturalmente a perceber o sistema corrupto do mundo que nos cerca. O mundo não renuncia a nada. Portanto, quando você se submete a negar-se a si mesmo, está remando contra a maré. O negar-se a si mesmo demonstra que não amamos o mundo, nem as coisas do mundo. Foi a falta de alimentos que finalmente trouxe o filho pródigo à razão. Lembram em Lucas 15:17? Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome. De modo parecido, o verdadeiro jejum espiritual é uma ação poderosa para ajudar a nos direcionarmos novamente para os verdadeiros valores e realidades do Reino. Transformação acelerada. Quando você começar a perceber como o mundo contaminou seu estilo de vida, a graça será liberada para promover uma transformação pessoal. A simples verdade é que o Senhor Jesus honra quem nega a si mesmo. Ele ama a resolução apaixonada e a humildade daqueles que de boa vontade negam-se a si mesmos. Então, recompensa com graça a fim de que a pessoa obtenha pureza pessoal e verdadeira santidade. Ele dá graça ao humilde. Ao falar sobre jejum, Jesus disse: e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Jesus ensinou claramente que o jejum desempenha um papel fundamental na preparação da vasilha de couro velha, para mais uma vez poder receber vinho novo. O negar-se a si mesmo tem um poderoso efeito modelador sobre a alma, nos preparando para o vinho novo do movimento novo de Deus entre nós. Preparação para o ministério profético. Quando alguma coisa é praticada excessivamente, você não pode ter autoridade sobre ela enquanto continuar praticando-a, mesmo com moderação. Para ter autoridade sobre o excessivo, você deve se santificar e deixar de praticar até mesmo uma quantidade equilibrada e saudável. Jesus modelou este princípio. Para tratar da avareza dos fariseus, não se permitiu nem tocar em dinheiro. Para tratar da tendência dos fariseus de usar trajes especiais, usou roupas bem simples. Para tratar do afã dos fariseus pelos melhores lugares nos banquetes e nas sinagogas, não se assentava com eles. Jesus se santificou deixando de praticar o bom e o normal para ter autoridade sobre o excessivo e desequilibrado. Aqueles que levam mensagens proféticas para o corpo de Cristo geralmente negarão a si mesmos quase que diariamente. As formas estratégicas de negar-se a si mesmo nos qualificam para sermos despenseiros de uma mensagem profética para o corpo de Cristo. Capacidade de ouvir a Deus. Um dos principais benefícios de negar-se a si mesmo é a capacitação que recebemos para ouvir mais claramente a Deus. Resposta, direção, percepção, enfim, tudo parece fluir mais livremente quando o ato de negar-se a si mesmo é praticado livremente e de boa vontade, com graça no coração. Mike Bickle.
Fala articuladamente sobre jejum como sendo uma forma de fraqueza voluntária. A fraqueza voluntária, como ele denomina, é a adoção intencional da fraqueza com a finalidade de descobrir uma graça maior. O ato de renunciar a si mesmo tem um efeito de enfraquecimento do vaso humano. Ele nos torna mais vulneráveis. Aqueles que adotam a prática da fraqueza voluntária se apropriaram pessoalmente deste grande princípio. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo aos Coríntios 12:9. Quando adotamos a fraqueza, a graça de Deus rapidamente nos fortalece. Aqueles que negam a si mesmos ficarão mais aptos a ouvir a voz de Deus e a entender sua vontade. Jesus associou intrinsecamente o lugar secreto ao ato de negar-se a si mesmo. Ele disse em Mateus 6, do 16 ao 18: Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. O ato de negar-se a si mesmo é praticado em secreto. Ele é feito em silêncio, exclusivamente para Deus, para ser visto apenas por seus olhos. Quando praticado com pureza perante nosso Pai de amor, serve para despertar o fluxo de vida no lugar secreto. Deseja manter isso em segredo? Quando o seu lugar secreto precisar de revitalização, pratique a graça de negar-se a si mesmo. Seu coração será tocado mais prontamente. Seu espírito voará mais alto e sua consciência da presença de Deus aumentará.